E se a sua ansiedade não fosse um problema a ser eliminado, mas um pedido silencioso do seu corpo por presença? E se, por trás da urgência, da tensão e da inquietação, houvesse apenas uma parte sua, esquecida, exausta, faminta por acolhimento, tentando voltar para casa? Se esse vídeo chegou até você, talvez não seja por acaso. Talvez você esteja em um momento da vida em que a alma pede escuta, em que o corpo grita e ninguém escuta, em que a mente tenta entender, mas já não dá conta de tanta sobrecarga. Talvez a sua ansiedade não seja sobre agora. Talvez seja sobre tudo o que ficou para trás. Tudo o que você não pôde sentir. Tudo o que você precisou esconder para seguir em frente. O corpo carrega. A alma silencia. A mente tenta controlar. E um dia, tudo isso transborda. Quando o corpo grita por uma presença que nunca aprendeu a habitar. A ansiedade, muitas vezes, é um reflexo da ausência. Não de eventos dramáticos, mas da falta de um solo seguro. A ausência de toque afetuoso, de validação emocional, de um espaço onde o medo, a raiva e a tristeza pudessem existir sem punição. Crescer num ambiente onde não era seguro ser você molda um corpo que aprende a se enrijecer, a se calar, a se afastar de si. Gabor Maté afirma: o trauma não está no que acontece com você, mas no que acontece dentro de você como resultado. A ansiedade é esse resultado. É o corpo se tornando um campo de tensão constante. Um campo de guerra onde o repouso é perigo e a pausa é ameaça. Não é fraqueza, é sobrevivência. Os músculos contraídos, a respiração curta, o coração acelerado. Não são defeitos. São tentativas desesperadas de manter você vivo, em alerta, diante de um perigo que talvez já tenha passado, mas que o corpo ainda não conseguiu digerir. A mente ansiosa é fiel. Fiel ao passado. Fiel à infância, onde baixar a guarda era arriscado. Fiel a uma história onde repousar era perigoso. Por isso, ela não descansa. Não porque é rebelde, mas porque aprendeu que vigiar é viver. Antes de tentar acalmar sua ansiedade, experimente escutá-la. Feche os olhos. Toque seu peito com as mãos abertas. Respire e diga: eu estou aqui. Não estou tentando te mudar. Só quero te ouvir. Essa escuta sem urgência é onde começa a cura. Não para resolver, mas para testemunhar. Imagine seu corpo como um templo trancado por dentro, não para afastar os outros, mas para proteger algo sagrado. A ansiedade é o sino tocando lá dentro, dizendo: tem alguém aqui que ainda quer ser acolhido. Ansiedade como eco da infância, o medo de não ser visto. Muitas vezes, a ansiedade não nasce do que foi demais, mas do que faltou. Faltou colo, faltou escuta, faltou olhar. E quando uma criança não é vista em sua dor, ela desenvolve mecanismos para garantir que não será deixada. Agradar, prever, controlar. A criança hiperalerta vira um adulto funcional, mas internamente exausto. Esse adulto segue tentando não incomodar. Segue tentando prever o humor dos outros, garantir aceitação, evitar rejeição. Tudo isso é o corpo repetindo uma pergunta não respondida. Se eu parar de controlar, ainda vão me amar? Gabor Maté mostra que traumas de apego criam personalidades eficientes, mas esgotadas. O corpo se curva sob o peso de um amor que sempre pareceu condicional. A ansiedade não é capricho, é resultado da crença de que algo em você precisa ser consertado para ser amado. Escreva uma carta para essa criança não vista. Diga o que ela nunca ouviu. Diga que agora você a vê, que ela não precisa mais se justificar, que ela pode apenas existir. A ansiedade é como um alarme que só toca no escuro. Ela aparece quando tudo parece estar bem. Porque foi no silêncio que o perigo chegou. E o corpo ainda não esqueceu disso. A armadilha do controle,
o falso alívio da mente ansiosa. Controlar é uma oração silenciosa. Não me deixe cair. Quem vive com ansiedade não busca poder, busca segurança. A mente tenta prever, planejar, impedir falhas, porque, em algum lugar do passado, algo saiu do controle e ninguém estava lá para segurar. Mas quanto mais tentamos controlar, mais o corpo reforça que há perigo. A mente acredita que está ajudando, mas está alimentando o ciclo. Durante uma crise, experimente deitar com as mãos voltadas para cima e diga: "Eu solto e permaneço comigo." Esse gesto comunica ao corpo que não é necessário fugir, que agora há presença. Controlar a vida é como tentar segurar o vento. O esforço exaure, o vento escapa. Mas quando paramos de agarrar e apenas escutamos, começamos a ouvir o que o vento tem a dizer. A ansiedade como separação. O corpo vive em guerra. A alma pede reconexão. A mente ansiosa vive no futuro, antecipando falhas, revivendo conversas, projetando perigos. Tudo isso porque o corpo deixou de ser um lugar seguro. Ele virou um campo de batalha. Essa desconexão é um dos traços mais profundos do trauma. A mente se dissocia, tentando proteger o corpo da dor. E a alma fica no meio do caminho, esperando ser lembrada. Marion Woodman dizia: "A alma entra quando o corpo é honrado como templo. E o corpo só vira templo quando é sentido, sem julgamento. Toque seu rosto, toque seu peito, como quem toca algo sagrado. Não como técnica, mas como presença. Essa presença desperta o corpo, e o corpo desperto chama de volta a alma." O corpo é um oráculo. Ele treme, ele contrai, ele segura o ar. Mas aprendemos a ignorá-lo. Curar é voltar a escutar esse oráculo e acreditar no que ele diz. O erro invisível de quem tenta curar a ansiedade apenas com a razão. A mente quer entender, a mente quer resolver, mas o corpo só quer ser sentido. Vivemos numa cultura que valoriza a lógica e silencia o sentir. Acreditamos que se soubermos o suficiente, vamos nos curar. Mas não é assim. A razão reconhece, a emoção transforma. O corpo guarda a memória que a mente esqueceu. Por isso, é possível saber que está tudo bem e, ainda assim, sentir que algo está errado. Diante de um espelho, pergunte ao seu corpo: "O que você quer que eu saiba agora?" Não espere palavras. Espere sensações, uma contração, uma lágrima, um aperto. Isso também é linguagem. Isso também é resposta. A mente é o farol. Ela ilumina. Mas é o corpo que navega. E um barco não segue apenas a luz. Ele precisa tocar a água, sentir o vento, ajustar as velas. A prática do corpo seguro, um ritual de 3 minutos para retornar ao agora. A ansiedade é uma fuga do agora, uma tentativa desesperada de prever, de antecipar, de evitar a dor, mas isso faz com que o corpo perca seu centro, seu lar. Recuperar o corpo como território é um caminho de retorno. E esse caminho começa com rituais simples, mas profundos, como aninhar-se internamente. Sente-se, apoie as costas, feche os olhos, uma mão no coração, outra no abdômen. Respire e diga: "Estou aqui. Não preciso correr. Posso existir." Essa repetição, somada ao toque e à respiração, acalma o sistema nervoso. Envia sinais de segurança ao cérebro. Não é uma técnica mágica. É uma experiência de presença. Imagine que, ao tocar o coração, você cria um ninho dentro do peito. Um lugar onde até a ansiedade pode repousar. Sem medo, sem urgência. Apenas sendo. A metáfora do quarto trancado, onde você escondeu a parte mais ansiosa de si. Há dentro de muitos adultos ansiosos um quarto trancado. Um lugar onde foram guardadas emoções que um dia não puderam existir. Medo, raiva, vergonha. Tudo isso foi fechado ali dentro,
Porque não havia espaço para sentir. Porque sentir era demais. E ninguém ensinou a acolher. A ansiedade é o som vindo desse quarto. Não é ruído para ser silenciado. É um chamado, um pedido, uma presença esquecida querendo voltar. Não para causar caos, mas para ser vista, talvez pela primeira vez, com compaixão. Se você tentar curar sua ansiedade sem abrir esse quarto, estará apenas reformando a fachada, sem tocar o alicerce, sem olhar para a origem. E essa origem é sempre uma parte sua que ainda está esperando ser escutada. Sente-se, em silêncio. Imagine essa porta. Diga: eu sei que você está aí. Não vim te expulsar, vim te escutar. Veja quem está lá dentro. Talvez uma criança, talvez um adolescente, talvez você mesmo, num momento em que mais precisou e menos foi compreendido. A ansiedade é essa criança que foi colocada para dormir no escuro e esquecida ali. Talvez hoje seja o dia de voltar, não para obrigá-la a dormir, mas para deitar ao lado e dizer: agora você não está mais só. A ansiedade herdada, o que o seu corpo carrega que não começou com você, nem toda ansiedade é sua. Há dores que começaram muito antes do seu nascimento. Histórias não ditas, medos antigos, silêncios herdados. A ciência já reconhece que experiências emocionais podem marcar nossos genes e que o corpo pode reagir ao que a mente nunca viveu. Quando você sente algo sem explicação. Quando tudo está bem, mas o peito aperta. Quando a vida caminha, mas o corpo não confia. Talvez ali haja uma herança emocional não processada. Você não está doente. Está em processo de revelar uma história que precisa ser ouvida. Não para culpar ninguém, mas para libertar. Escreva uma carta aos seus ancestrais. Diga: eu escuto, eu reconheço, mas eu devolvo com respeito. Esse gesto, ainda que simbólico, é profundamente libertador. Seu corpo é um altar, um lugar onde repousam memórias que não são apenas suas. Curar sua ansiedade é também honrar essa linhagem, não repetindo a dor, mas encerrando ciclos com presença. Quando a ansiedade é um pedido disfarçado por permissão para sentir prazer, muitas pessoas ansiosas não conseguem relaxar. Mesmo quando tem tempo, mesmo quando tudo está bem. Porque relaxar ativa no corpo a mesma vulnerabilidade que um dia foi punida. O prazer, para esses corpos, se tornou perigoso. A ansiedade então pergunta: eu posso gostar de estar aqui? Eu posso confiar no agora? E essa pergunta ecoa em gestos pequenos. Um café que esfria, um pôr do sol que não toca, um toque que se evita. O prazer é uma linguagem esquecida, mas é nele que o corpo aprende que está seguro, que pode parar de fugir, que pode apenas existir. Comece com microgestos. Um gole de algo quente, o sol no rosto, um toque leve no braço. São ensaios, são lembretes. São formas de dizer: agora é seguro sentir prazer. A ansiedade desafina o corpo. O prazer afina as cordas internas, aos poucos, com delicadeza, até que o corpo volte a tocar a música da vida. Conclusão: o mapa oculto da ansiedade, da sobrevivência à reconexão. A ansiedade não é um erro, não é um defeito. É uma resposta legítima a um mundo que não soube cuidar. É a alma dizendo: ainda estou aqui. Ainda quero ser sentida. Gabor Maté nos lembra: o trauma não é o que acontece com você, mas o que acontece dentro de você como resposta ao que aconteceu. E a ansiedade é essa resposta. Sábia, fiel, protetora. Bruce Lipton ensina que nossas células respondem à percepção. Se o mundo é ameaça, o corpo entra em defesa. Mas se o mundo começa a parecer seguro, o corpo pode voltar a confiar. E isso não acontece com palavras. Acontece com presença. Quando você escuta sua ansiedade,
Você escuta também seus ancestrais. Você escuta a criança esquecida. Você escuta o corpo tentando proteger. E ao escutar, começa a transformar. Imagine a ansiedade como uma criança que segurou o peso do mundo cedo demais. Ela não precisa mais segurar sozinha. Ela só precisa que você a tome no colo e diga: agora eu te vejo. Agora eu te escuto. E agora podemos caminhar juntos. O primeiro passo real de cura não é eliminar a ansiedade. É criar espaço para que ela exista com menos medo. Esse espaço se chama corpo, se chama presença, se chama lar. Se esse vídeo tocou algo em você, se fez sentido em algum lugar silencioso do seu sentir, considere se inscrever no canal. Aqui, cada encontro é um convite para voltar ao corpo, à alma, à verdade que pulsa por trás das defesas. Deixe o seu gostei, não como um gesto automático, mas como um sinal de que algo foi acolhido em você. E ative o sino das notificações para que, quando novos vídeos chegarem, seja como um chamado suave da alma. É hora de escutar de novo. E lembre-se, a sua dor não te define, mas a forma como você a escuta pode transformar tudo.